Olá, dentro do quadro O Terapeuta Responde, vamos falar hoje de uma das técnicas chamada de escuta ativa. E a pessoa que escutou essa palavra, né, dentro de um card de propaganda, falou assim: o que é isso? O que é uma escuta ativa? Então, ela parte do princípio de que nós temos necessidade de ser ouvido, de ser enxergado, de ser percebido. Quando a gente tem criança pequena, quem é pai e mãe sabe, se seu filho estiver lá fazendo algo e você não olhar para o que ele está fazendo, ele vai continuar lá chamando pai, mãe, até você olhar para ele. Ou se ele estiver conversando e você não der atenção a ele, não olhar, não escutar com atenção, ele vai ficar te cobrando isso. E aí, quando você dá isso, ele fica satisfeito e vai brincar para lá com outra coisa. Quando você não faz, ele arruma outro jeito depois de chamar a sua atenção. Então a escuta ativa parte desse princípio de que eu, enquanto ser humano, tenho a necessidade de ser ouvido. Como é que funciona isso dentro de uma sessão? A escuta ativa, então, o cliente vai trazer o que ele sente, o que ele pensa, como ele vive, como é que ele se enxerga, desde corpo físico, como é que é as emoções, como ele se alimenta, vai trazer informações sobre ele. O terapeuta, nesse caso, a pessoa que está escutando, o que é a escuta ativa? Eu vou estar ouvindo, eu não vou fazer julgamento, não vou fazer aconselhamento, não vou fazer nada disso. Eu vou apenas ouvir. E eu vou introduzir perguntas para ajudar o cliente a se olhar melhor, com mais profundidade. O que acontece? Ele vai trazer assuntos e eu vou fazer o quê? Ele falou uma frase, no máximo, eu vou repetir a frase para ele. E pergunta, é isso mesmo que você me disse? Por que a gente faz isso? Porque às vezes quando a gente pronuncia uma frase, a gente mesmo não presta atenção no que está falando. Mas quando outra pessoa repete a frase e nós ouvimos, aí a ficha cai. De alguns detalhes, vamos dizer assim, meu marido nunca me ouve. Vamos dizer que a mulher falou isso. Isso é uma frase bem típica, né? Meu marido nunca me ouve. Aí eu pergunto assim, seu marido nunca te ouve? Ou de vez em quando ele não te ouve, ele te ouve só 50% do tempo? A mulher está até fazendo umas caras aqui. Mas por quê? Quando a pessoa ouve essa frase que ela diz, ela vai perceber que não é verdade 100% do que ela está falando. Mas aí a gente faz só isso. A gente pega a frase que a pessoa falou e fala assim, é realmente isso? E quando a gente fala da gente mesmo, olha gente, essa sessão eu já fiz com algumas pessoas e que já tinham feito outras sessões de terapia, e essa sessão de escutativa, ela requer da pessoa um esforço de se olhar. É muito bom. Depois de 50 minutos, a pessoa vai sair dali com um olhar diferente do que ela tem dela própria. Porque às vezes a gente não traz para o mental aquilo que a gente vê no dia a dia, que a gente sente, que a gente gostaria de falar, fica muito escondidinho da gente. E quando tem que falar com outra pessoa, aquilo vem. E aí, de repente, só de eu falar, eu falo assim, isso que eu estou falando aqui parece que não faz muito sentido, tem hora. Eu mesmo não estou agradando desses pensamentos que eu mesmo estou criando. E no final da sessão, a pessoa sai leve, tranquila. Por quê? Primeiro, é uma necessidade ser ouvido. Vou falar um pouquinho sobre isso. O que é uma necessidade? O que é um sentimento? Vamos supor uma questão bem básica para a gente compreender. Eu sinto fome. Então, meu corpo começa a demonstrar que está com fome. Qual é a necessidade que está atrás disso? O alimento. Uma vez que eu satisfaço essa necessidade de alimento, a fome desaparece. Muito simples. Agora, se eu tentar resolver essa necessidade lendo um livro, talvez, ou meditando, eu consigo resolver a necessidade da falta de alimento do meu cliente? Não tem como. Então, toda vez que você tem um sentimento, e ele pode ser bom, agradável ou desagradável, quando ele é agradável, por exemplo, eu estava com fome, me alimentei. Aí logo eu sinto o quê? Bem, me sinto tranquilo, me sinto relaxado. Agora, se eu não sacio essa necessidade, eu sinto o quê?
que aquilo piora. Aquele sentimento, aquela emoção fica ainda mais forte. Então você imagina uma pessoa que não tem com quem conversar. Ela não tem ninguém que a escute sem julgamento. Lembra disso. Na escutativa, não há julgamento. Eu não vou dar opinião minha sobre o que ela pensa, sente, o que ela faz, deixa fazer. Não é por aí. É só acolher o que ela pensa e sente. Ao fazer isso, no chegar no final da sessão, a pessoa já se sente bem porque ela teve uma necessidade dela que é importante, saciada, que é ser ouvida. Hoje, muitas pessoas não conseguem ter um amigo, uma pessoa que confia, para contar algo. E aí aquilo fica, e as mulheres sofrem um pouco mais com isso, porque as mulheres têm a necessidade de falar aquilo que elas estão sentindo. E quando elas fazem isso, elas ficam relaxadas. Elas não precisam da solução. Elas só precisam que alguém escute o que ela está sentindo. O homem arruma outras formas de se livrar dessa tensão. Mas a mulher, geralmente, quando ela fala, ela se livra dessa tensão interna. Então, essa terapia para homem e para mulher funciona muito bem, vai trazer aquela leveza. E para as mulheres, às vezes, vai trazer uma leveza maior ainda. Nessa comunicação com o terapeuta, vai criar essa conexão entre essas duas pessoas. Um que está ouvindo, acolhendo a informação, e a outra que está sendo ouvida e saciada aquela necessidade. Então é um pouco disso, a pessoa vai trazer aquilo que incomoda, aquilo que não está legal. Eu, ou o terapeuta que está fazendo isso, vai acolher isso de forma amorosa e vai trazer com essa presença, só com o olhar do terapeuta, com a presença, vai trazer nela um estado de presença também. E ela vai perceber que muita coisa que ela estava falando, de repente, se ela aprendesse a quietar um pouquinho e ficar presente, aquilo desaparece. Então, para isso, o terapeuta tem que estar muito treinado a ficar presente, num estado de presença profundo, escutando a pessoa com respeito, com amor, com gratidão pela confiança que a pessoa está trazendo aquilo para ele. E aí a pessoa sai muito bem depois, você pode ter certeza. Depois de uma sessão dessa, a pessoa sai, como a gente brinca, né? Sai mais leve, ela vai sair meio que flutuando. Porque ela vai ser ouvida, ser acolhida, que é uma coisa também que é uma necessidade nossa. Quantas vezes a gente quis contar algo para alguém, às vezes até para nossos pais, né? Mas não tivemos coragem de contar porque sabia que ia ser julgado, que ia ser punido, que ia ser cobrado, e a gente deixa de contar. E na escuta ativa é apenas expressar o que você pensa e sente. Como é que você se vê, como é que você vê o outro, como é que você vê sua relação com o divino. Só isso. Você fala, é ouvido e sai dali satisfeito com uma percepção ainda muito melhor de você mesmo.